embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Isso daqui que eu acabei de ler, a gente fala que é o texto das questões. Questão de Enem, e provavelmente vocês já fizeram algum Enem, é dividido em 3 partes. Vamos lá? Quais são essas 3 partes que a gente tem nas questões do Enem? Vou pagar aqui. 160. Olha só. Toda vez que vocês forem fazer uma questão de Enem, vai ter aqui, por exemplo, questão 90. 91, né, que é a primeira do segundo dia. Vocês vão ter aqui um texto. Esse texto, ele pode se apresentar de 2 formas diferentes. Na própria página 160 você consegue ver isso. Você vai ter o texto e algumas vezes a gente tem aqui embaixo a fonte. Tá vendo? Tem um monte de textinho aí com fonte. Isso aqui é meu primeiro tópico que eu tenho na questão. Galera, a maioria esmagadora das questões de biologia tem esse texto de apoio. A maioria das questões você precisa de texto de apoio para resolver? A maioria do tempo, esse textinho aqui não serve para nada. É só para encher linguiça, só para dar volume na prova. É claro que tem algumas vezes que você precisa do texto, só que não é sempre. E o tempo é um aliado seu na prova? Não é. Depois dessa partezinha, a gente tem mais um pouquinho aqui de informação, que a gente chama isso aqui de comando da questão. O comando da questão é a explicação de o que você precisa fazer naquela questão. O que o exercício quer que você resolva naquela questão. Antigamente tinha as questões de exceto, vocês lembram? Todos resolveram exceto. Hoje em dia não tem essas questões de exceto mais não. Dificilmente vocês vão pegar uma prova que tem exceto. Marque a alternativa falsa, isso não existe mais. Às vezes até aparece, porque o Enem não dá para esperar nada deles. Só que na maioria das vezes questões de exceto não existem mais. E esse texto aqui, ele pode ter informações. O comando, geralmente, ele pode referenciar alguma informação do texto. Só que, às vezes, o comando é o suficiente para você ir para onde? Para as alternativas. E aí, quando você vai para as alternativas aqui, às vezes, com o comando e as alternativas, você já consegue resolver a questão, não é? Vou falar de novo. O tempo é seu aliado na hora de fazer o Enem? Não é. Eu tenho certeza que alguns de vocês já se depararam com a situação de que você está fazendo a prova, o tempo está acabando e você ainda tem 20 questões para fazer. Sendo que 10 é de matemática, que você nem suspeita como é que faz. Não é verdade? Então vamos ganhar tempo, vamos acelerar esse processo. Outra experiência que é compartilhada por inúmeros alunos. Lê o texto, lê o enunciado, lê as alternativas, baba um pouquinho e depois fala, o que eu acabei de ler mesmo? Isso acontece com todo mundo. Quem tem o hábito de ler lê livro, normal, livro de história mesmo, às vezes lê umas 3, 4 páginas e fala, caralho, o que eu li mesmo? Isso acontece com todo mundo. E sabe por que isso acontece? Geralmente por cansaço. E aí, na maioria das vezes, o que o aluno faz? Ele lê o texto, lê o comando, e aí tem que voltar onde? No texto. Você perde tempo fazendo isso. A minha sugestão na biologia, e talvez em outras matérias também, é você sempre começar por quem? Pelo comando. Lê o que a questão quer. Lê qual informação a questão está querendo. E se essa informação estiver no texto, você vai ler o texto uma vez só. Porque você já vai saber o que procurar. Você já vai no texto sabendo a informação que você quer. O texto às vezes fala o seguinte: o pesquisador da Universidade de no ano de 2000, isso interessa para você? É do seu interesse saber o nome do cientista? Não é. Genética tem muito disso. Genética às vezes fala sobre cientistas descobriram uma doença que é causada por uma mutação no gene, não sei o que lá, que acaba ocasionando uma doença que gera não sei o que lá no paciente. Interessa isso para você? Não. Na questão de genética, você só quer saber o tipo de herança. Não é verdade?
Então, começa pelo comando, depois vai para onde? Para o texto, se precisar. Que é o que acontece aqui. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por... E aí eu tenho que voltar no texto, não tem? Qual que é essa ideia? A ideia de que evolução é a mesma coisa que melhora. Tá certo isso? Falar que evoluir é melhorar dentro da biologia é correto? Não. Dentro da biologia, evoluir não é sinônimo de melhorar. No dia a dia, quando a gente fala de evolução, a gente fala sim de melhora. Mas na biologia não. Na biologia, evoluir é a mesma coisa que adaptar. Então, dentro da biologia, evolução não é melhora. Evolução é o quê? Adaptação. Pra vocês terem ideia, Darwin, isso aqui não é um S não, tá? Pelo amor de Deus, é o C cedilha que ficou esquisito. Apesar de não custar nada eu escrever adaptação com S. Darwin, quando escreveu o livro dele, Da Origem das Espécies, ele não usou em momento nenhum a palavra evolução. Ele só usou a palavra o quê? Adaptação. Porque evoluir está muito cunhada dentro da cabeça da galera de que evoluir é melhorar. E eu posso falar que o indivíduo, quando ele passa pelo processo de evolução, ele está melhorando? Não. Ele não está melhorando, ele está o quê? Se adaptando. Quando a gente fala que ele está melhorando, remete à ideia de que o indivíduo é melhor que o outro. Isso existe? Ah, mas o ser humano é melhor que uma barata. Não é. O ser humano está tão bem adaptado quanto a barata. E digo mais, talvez a barata esteja melhor adaptada que o ser humano. Porque a barata precisa de mais ou menos recursos que o ser humano? Menos. Se eu for contar indivíduo, tem mais barata ou mais ser humano no planeta? Mais barata. Então eu posso falar que ela é melhor que o ser humano? Faz sentido isso? Não. Porque o ser humano ele é mais complexo. Então evolução é processo de adaptação. Evolução é adquirir características que vão permitir que o indivíduo viva melhor no ambiente que ele se encontra. Assim como o ser humano desenvolveu a respiração pulmonar e o peixe faz respiração branquial, o que é melhor? Respiração pulmonar ou respiração branquial? Ora, para respirar o ar atmosférico é a pulmonar. Para respirar o ar dentro da água é a branquial. Então não tem uma melhor que a outra. Tem uma mais bem adaptada do que a outra. Fica claro para vocês? Então, gente, essa ideia de evolução como melhora está errada. E o correto de se dizer vai ser o quê? Ao longo do tempo passam por modificação das características. Porra, de cara tá bom pra caramba, não tá? O indivíduo se modifica, não modifica? Basta o ambiente selecionar a modificação que ele quer. Seleção natural é isso. Ela age nas modificações para falar qual modificação é boa e qual é ruim. Se a modificação é boa, o indivíduo sobrevive, reproduz e deixa descendentes. Se a modificação é ruim, o que acontece com o indivíduo? Ele morre. Vamos ver o restante porque está errado? Incremento no tamanho corporal. Aumentar o tamanho corporal é padrão do processo evolutivo? Não. Todo indivíduo, quando está passando por processo evolutivo, vai estar aumentando o tamanho do corpo? Não. Quando o meteoro caiu, levantou aquela nuvem de poeira grossa, densa, que levou à extinção dos dinossauros, ter o corpo maior naquela época era melhor ou pior? Pior. Melhor adaptado foram os mamíferos, que eram pequenininhos. E é óbvio que depois que os dinossauros saíram da jogada, os mamíferos puderam ocupar um nicho e fazer o quê? Aumentar de tamanho. Mas necessariamente você precisa sempre incrementar o tamanho? E se começa a diminuir recurso, é melhor ser menor, não é? Aqui, gente, está direcionando para um lado. Sempre que falar de seleção natural e evolução, de forma genérica, não te der o ambiente, você pensa que cada ambiente depende de uma característica. Seja tamanho maior ou tamanho menor, ou médio, ou qualquer coisa. Letra C, complexificação dos seus sistemas. Essa alternativa aqui eu considero um distrator. Ela e a D. O que é o distrator? Distrator é uma questão que parece certa, tá ali para te confundir. Se eu chegar para vocês e perguntar qual desses é um sabor de pizza favorito Qual desses é um sabor de pizza favorito do Manuel Gomes? Eu tinha hiperfoco em Manuel Gomes antigamente.
Aí eu falo para vocês, o sabor favorito do Manuel Gomes é bicicleta. Letra B, tomar os meios de produção. Letra C, azul, que deve ser. Ou letra D, calabresa. Vocês entendem que nessa questão, nessa pergunta, não tem nenhum distrator? Porque nenhuma alternativa está ali para te confundir. Não é verdade? Azul e calabresa. Azul faz sentido, azul. Ainda mais com o Manuel Gomes, né? Mas vocês concordam comigo que você não tem um distrator? Porque o único sabor de pizza de verdade é o quê? Calabresa. Agora aqui eu poderia colocar respostas aleatórias, que isso é muito fácil de responder. Mas eu tenho que colocar alguma questão que vai induzir o aluno ao erro. E essa questão que induz o aluno ao erro é chamada de distrator. Todas as alternativas, todas as questões do Enem tem pelo menos um distrator. Mas pode ter um ou dois. Beleza? O resto das alternativas geralmente não vai fazer sentido nenhum. Então aqui, complexificação dos seus sistemas é um distrator. Todo sistema tem que ficar mais complexo no processo de seleção natural? Não. Pode ser que alguns desses sistemas se tornem menos complexos. Por exemplo, o sistema tegumentar humano, ele é complexo ou ele é simples? Ele é complexo. Na maioria das vezes, tudo que eu procurar do ser humano vai ser mais complexo. E na baleia? A baleia precisa de pelos pelo corpo? Não. Então, eu posso falar que a baleia tem um sistema tegumentar mais simples que o do ser humano. Mas a baleia está bem adaptada ao ambiente que ela vive? Pra caramba. Inclusive, ela perdeu os pelos para quê? Para diminuir o atrito com a água. E aí, vamos pensar numa situação que o ser humano ele é mais derivado, mais complexo, só que o sistema ele é mais simples. A audição dos seres humanos e a audição do morcego. O ser humano é mais complexo, existiram outros processos de adaptação. A espécie humana é mais recente do que a espécie de morcego. Só que o que acontece? A audição deles é mais complexa que a nossa. Eu deixei de gastar energia, diminuir a complexidade da audição para aumentar a complexidade da onde? Da visão. Mas é um processo de evolução, é um processo evolutivo? É. Diminuir a complexidade também pode ser um processo evolutivo. Olha a letra D. Letra D vai no mesmo sentido. Tornar mais complexo é o mesmo que melhorar, não é? Porque no caso dos sistemas biológicos, complexidade remete à sofisticação. O nosso olho é complexo pra caramba. Quer dizer que ele é bom, ele é funcional. Se ele fosse complexo e meio merda, não tinha por que você ter complexidade. Beleza? E a letra E também puxa para esse lado. Especialização para uma determinada finalidade. Todo indivíduo especialista leva vantagem? Não. Se o indivíduo ele for generalista, às vezes ele leva vantagem. Se no ambiente você tem várias opções de alimento, é melhor você comer uma coisinha só ou você comer de tudo? Tudo. Inseto tem uma complexidade grande pra caramba, não tem? Porque inseto ele é especialista? Não. Inseto é o quê? Generalista. Inseto come de tudo. E eu vou falar pra vocês. Na verdade, quem é o mais bem adaptado ao nosso planeta não são os seres humanos. São quem? Os insetos. Ah, mas se eu chamar um inseto pra porrada, eu ganho. É óbvio. Mas os insetos, eles estão melhores adaptados ao ambiente que a gente vive hoje. Porque eles têm maior biodiversidade e maior quantidade de indivíduos. Tudo bem até aqui? Suave? Então a resposta certa da nossa número 1 vai ser a letra o quê? Letra A.